estudantes! Eu sou Stefano, professor de Ciências da EJA, para o sexto e sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me diz aí, você curte um clima mais frio, mais quente ou mais ameno? Por aí já é possível saber qual estação do ano você prefere. E para cada estação temos diferentes roupas, alimentos, locais onde preferimos estar, ou seja, temos diferentes comportamentos. Então, bem-vindos à aula de hoje. Mudaram as estações? Consumo e comportamento humano. Vamos lá? Para os professores e professoras que nos acompanham, aqui vão algumas informações. Para a aula de hoje, o nosso eixo temático é meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano em sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. Já o objetivo dessa aula é compreender como as características climáticas das estações do ano influenciam o comportamento humano, suas atividades do cotidiano, saúde e economia. Então, preparem lápis e caderno porque a gente vai aprender bastante, ok? E não se esqueça de registrar sua presença com a gente. O QR Code está aqui na tela e você pode fazer isso apontando a câmera do seu celular para ele. Então, aguardamos a sua presença com a gente. Agora vamos começar. Estudantes, falar das estações do ano não é exatamente algo novo para a gente, né? Primavera, verão, outono e inverno fazem parte da nossa vida desde o nosso nascimento, além de serem muito presentes na escola, tanto nas aulas de ciências como em outras disciplinas. Mas como as mudanças entre as estações afetam as nossas vidas, individualmente e em sociedade? Essa é a nossa pergunta do dia. Como as estações do ano influenciam o comportamento humano na sociedade? Então, darei um tempo para que você copie em seu caderno. Você pode responder ao longo da aula e, ao fim dela, faremos a correção. Combinado? Então, partiu! As estações do ano são períodos anuais que possuem diferentes características climáticas. Enquanto o verão é a estação do calor, o inverno traz o frio, a primavera e o outono são menos intensos nesse sentido. A primavera é conhecida como a estação das flores, enquanto o outono traz a queda da folhagem das árvores e é ideal para a colheita de algumas frutas. Mas como a ciência explica as estações do ano e as transições entre elas? Vamos descobrir? Bom, primeiramente, a gente precisa entender que tudo tem relação com a movimentação da Terra, tá? Sabemos que ela realiza dois movimentos simultâneos, a rotação e a translação. Na rotação, a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, causando os dias e as noites, como na primeira figura. Já na translação, a Terra gira ao redor do Sol, causando a passagem dos anos, como aqui na segunda figura. E esses dois movimentos feitos pela Terra são saberes que a gente traz desde nosso ensino fundamental, né? Mas me diz uma coisa, você sabia que a Terra realiza um terceiro movimento? Pois é! Além da rotação e da translação, a Terra faz um movimento de inclinação de seu eixo. E o que isso significa? Dá uma olhadinha aqui. Bem, significa que enquanto ela gira ao redor do Sol, o planeta Terra irá se inclinar em direção aos seus hemisférios, sul e norte. Em função disso, no hemisfério em que a luz e o calor forem mais incidentes ao longo do ano, ocorrerá o verão, como no hemisfério norte, aqui na nossa imagem. Agora, mas por quê, né? Porque o norte da Terra ele se inclina em direção ao Sol, recebendo mais luz e mais calor. Mas olha o hemisfério sul. Vocês percebem que ele recebe menos, então é por isso que lá é inverno. Mas aí a gente tem outra imagem aqui, onde acontece o inverso. O sul do planeta se inclina em direção ao Sol. Dessa vez, é ele que vai receber luz e calor, dando início ao verão, enquanto é inverno lá no norte da Terra. Show? Mas esse movimento de inclinação, em ambas as direções, não é instantâneo. Ele leva meses para ocorrer. Assim, nos meses de mudança do inverno para o verão, ocorre a primavera. Já durante a mudança do verão para o inverno, ocorre o outono. Mas será que as estações do ano se resumem apenas ao frio e ao calor?
A gente vai entender como elas se dão aqui no Brasil. Gente, começando pelo verão. O verão é a estação normalmente relacionada ao sol e praia, mas também, tá? É uma estação do ano com os maiores índices pluviométricos, ou seja, os maiores níveis de chuva. O aumento da temperatura favorece a evaporação de grandes volumes de água e mudanças temporais repentinas, ou seja, aqui está sol e de repente começa a chover muito forte, certo? No entanto, o verão, por conta da chuva, traz também muitos casos de dengue. Isso porque recipientes, pneus e outras superfícies que acumulam água parada favorecem a proliferação do Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da doença. Portanto, é uma época do ano em que a atenção aos focos da doença deve ser dobrada, tendo atitudes como, dê uma olhada aqui na imagem, manter a caixa d'água fechada, manter tampados tonéis e barris de água, lavar semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água, encher de areia até a borda os pratos e jarros de planta, coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Também coloque no lixo em sacos plásticos e mantenha lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas e não deixe água acumulada sobre a laje, certo? E sabe outra atitude bem legal? Marcar presença aqui com a gente. O QR Code está na tela e você pode fazer isso apontando a câmera do seu celular para ele, certo? Então, faça isso e marque presença com a gente. E outra mudança causada pelo verão é o horário de verão. No horário de verão, adiantamos o relógio em 1 hora. Com isso, vamos à escola ou trabalho e também voltamos deles com 1 hora de antecedência. Aproveitando, me diz aí, qual é o objetivo do horário de verão? Responda em seu caderno, pois eu darei um tempinho. Gente, horário de verão busca reduzir o uso de energia elétrica, aproveitando a luz natural do sol, tá? Mas por quê? Porque no verão, os dias são mais longos que as noites. Assim, quando a gente volta do trabalho 1 hora antes, né? As pessoas ainda podem fazer uso da luz do sol no lugar da energia elétrica por mais tempo. O pico de consumo de energia ocorre com a chegada da população em suas casas ao fim do expediente, com uso do chuveiro elétrico, TV, dentre outros. No horário de verão, a iluminação de comércios, indústrias e ruas só são ligadas mais tarde, quando o pico de consumo residencial já passou, ou seja, a galera já chegou em casa, ligou TV, tomou banho, e aí sim eles podem ligar a iluminação pública de indústrias e tudo mais. Ou seja, se evita uma sobrecarga do sistema de distribuição de energia. Ou seja, o horário de verão tem sua importância, ainda que acordar 1 hora mais cedo seja incômodo no início do dia. E aí chegamos ao outono, que é a transição entre o verão e o inverno. Então, já ocorre aquela queda no volume de chuvas e também de temperatura. Nesse sentido, o outono está mais associado ao mercado de vestuário. Ué, mas por que o mercado de vestuário, né? Bom, o que ocorre aqui é a lei da oferta e procura, que regula o custo de peças de vestuário. Uma vez que o inverno é a estação seguinte, a necessidade de roupas voltadas para o frio eleva seu preço. No entanto, adquirir tais peças ainda no outono pode garantir ao consumidor a chance de pagar um valor menor por elas. E por que não colocamos o outono como uma estação das frutas, Stefano? É porque, diferente de outros países, o Brasil possui regiões com diferentes climas, tá? Diferentes frutas podem ser cultivadas em diferentes estações, pois se adaptam a diferentes climas e regiões do Brasil. É como se a gente tivesse várias estações de frutas, não apenas o outono. E aí a gente chega ao inverno. Ao contrário do verão, ele traz os menores índices de chuva do ano. Temos baixa umidade do ar e a chegada de frentes frias. Por isso, assim como no verão, a atenção precisa ser voltada para a saúde, mas por outras razões. Os cuidados são para evitar lugares fechados por conta do contágio de doenças como a gripe. Além disso, beber água também é preciso, já que no frio a sensação de sede é menor, mas ainda assim a gente precisa e não percebe, né? A estação das flores, também conhecida como primavera, também traz início do aumento de chuvas, sendo a mudança de estação seca para uma úmida.
também traz aumento de temperatura que se eleva ao longo da estação. A primavera traz um clima mais equilibrado e com maior umidade do ar. Dessa forma, a agricultura pode contar com um cenário favorável para render resultados melhores que anteriormente. Isso porque a primavera traz o calor, como no verão. Mas, diferente dele, as chuvas de primavera são mais regulares e favorecem o cultivo, né? Não só de flores, mas também de outros vegetais. Então, fica a dica aí se você gosta de plantar. Mas e aí? Acho que a gente já pode responder a pergunta do dia? Com tudo que a gente aprendeu, fica até mais fácil. Vocês lembram qual é? Está de volta aqui na tela. Como as estações do ano influenciam o comportamento humano na sociedade? Gente, as estações do ano apresentam diferentes características climáticas que exigem da sociedade comportamentos e atitudes que favoreçam o bem-estar social, uma vez que se voltam para temas como saúde, alimentação e economia. Ou seja, as 4 estações trazem consigo elementos que nos favorecem, mas também nos exigem sabedoria para que possamos lidar com tudo de forma responsável. Estamos entendidos? Vamos fazer nossa atividade de revisão então? Bora! Bem, na atividade de hoje, a gente vai falar das 4 estações, tá? Vamos ver se você aí de casa lembra das características de cada uma. Então, leia o enunciado comigo. Na atividade abaixo, identifique cada estação por suas características, relacionando seu nome, correto? E aí, já sabem a resposta? Eu vou dar algum tempinho aqui para vocês resolverem e a gente volta para corrigir já já. Volta com a nossa correção aqui, tá? Em que nossa primeira característica, a redução do volume de chuva, a gente sabe por aí que estamos falando de uma estação que não é verão e nem a primavera, porque são 2 estações em que chove bastante, tá? Poderia ser inverno? Poderia ser inverno. Mas o inverno tem uma queda mais acentuada, né? E aqui a gente diz que é uma queda suave de temperatura. Então, só pode ser o outono. A nossa letra A vem aqui na terceira opção. Agora a segunda estação. Temos chuvas regulares e favoráveis ao cultivo vegetal. E aqui a gente fica entre o verão e a primavera, que são as 2 estações chuvosas. No entanto, o verão tem chuvas inconstantes e muito fortes, nada regulares. Então, sobrou o quê? Primavera, certo? Primavera está aqui, nossa letra B, ali na primeira opção. A nossa terceira estação traz justamente essas características. Chuvas intensas e de curta duração. E aí, se a primavera é uma estação chuvosa e o verão é outra, já temos a primavera classificada ali na primeira opção. Então, estamos falando do verão. E por fim, a nossa última estação, que traz baixa umidade do ar e queda acentuada de temperatura. Estamos falando do inverno, né? Pois essas são suas características. Então, acertaram todas? Eu creio que sim. Então, a gente já pode relembrar o que aprendeu hoje. Hoje nós aprendemos sobre o movimento de inclinação da Terra. Aprendemos sobre as características de cada estação do ano. Aprendemos que conhecer as estações do ano tem a sua importância, né? A ordem que elas ocorrem é muito importante também. E aprendemos sobre a influência das estações no comportamento humano e na sociedade. E aí, o que acharam da aula de hoje? Qual é a sua estação do ano preferida e por quê? Conte pra gente! Grave um vídeo com sua resposta e envie para o Dever em Casa na TV. É bem fácil, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e pronto. Fácil, né? Então a gente fica aguardando sua participação, valeu? Chegamos ao fim da aula de hoje, galera. Mudaram as estações, consumo e comportamento humano. Foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido bastante também. Não esqueçam de registrar sua presença no QR Code que está aqui na tela. Eu vou indo nessa e espero vocês na próxima aula. Fiquem de olho em nossa programação. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!